Bem-vindos à luz do Evangelho no Lar do Centro Espírita Lar do Amor, situado à Rua Viúva Lacerda, 101, no bairro Humaitá, Rio de Janeiro. Você pode acompanhar nosso Evangelho online no YouTube, no WhatsApp e no site do Cela. Então, preparemo-nos, rogando ao Pai, Criador e Doador de toda a vida, e ao seu Filho amado, Jesus, proteção e amparo para as nossas vidas. E façamos uma leitura preparatória. Eu escolhi do livro Joia, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a lição Em Torno do Futuro. Não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. Não colherás figos na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Emmanuel. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o tema do nosso Evangelho, a vida futura. Mas Pilatos perguntou: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedirem de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos e consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas
eram um castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não pudera fazer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente, na vida futura, mas a ideia de que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do que se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram, que são racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Texto preciso e precioso, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre. Posto que há ainda hoje muitos com dúvidas sobre o que acabamos de ler, sobre a existência da vida futura. Alguns têm uma vaga intuição, percepção até, mas como ainda não encontraram uma resposta segura, convincente, como nós temos, nós, os espíritas que estudamos, permanecem na dúvida, sem acreditar. E tal qual os judeus, à época, no século I, embora acreditassem em anjos como seres especiais, privilegiados, mas não acreditavam que um homem poderia um dia se tornar um espírito puro. Isso não. Então, para eles, Deus recompensava com coisas, bens terrenos, com sua nação sendo e tendo privilégios, vitórias nos campos de batalha, etc. Mas as derrotas eram vistas como castigo, pois não haviam obedecido à lei. Com a chegada de Jesus, Jesus revela que há outro mundo, e é esse mundo que ele, Jesus, promete aos que cumprirem a lei do Pai que está no céu, a lei de justiça, amor e caridade. Lembremos de Nicodemos, mestre em Israel, mas que não sabia essas coisas. Perguntou ele: Mestre, como herdar a vida eterna? Jesus sabia
e amorosamente deixou esclarecimentos para o futuro, prometendo a vinda do Consolador. O tempo passou e, com a chegada do Espiritismo, Kardec codifica uma doutrina nova, que a ciência confirmou e continua a confirmar, com filosofia, leis morais e com uma doutrina precisa, clara. Entre outros temas, aborda a vida futura. Hoje sabemos que somos espíritos imortais, que nossa experiência terrena não é apenas uma, mas sim várias existências com uma finalidade maior, nos tornarmos espíritos puros. Assim, esse tripé, filosofia, doutrina, religião do Espiritismo, nos leva à compreensão da necessidade de evoluir, reencarnar e da imortalidade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Usemos, pois, nosso livre-arbítrio, nossa vontade para nos melhorarmos interna e externamente, estudando mais, observando mais, trabalhando em nós a nossa melhoria, a nossa evolução, mas também sem esquecer de trabalhar em prol do próximo. E também da oração. Não nos esqueçamos da prece. E nos aproximando muito mais do modelo, do guia, do Mestre Jesus. Pois com o Espiritismo, a vida futura é uma realidade. Bênçãos de amor, de luz, a todos, paz, saúde, harmonia e esperança. Jesus sempre conosco. Graças a Deus.